temos basicamente duas espécies de prisão. Nós temos a prisão como decorrência da sentença penal condenatória transitada em julgado, que é a prisão como cumprimento da pena, e nós temos a prisão de natureza cautelar. A prisão de natureza cautelar, ela vai se dividir em três espécies: prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Sendo que dessas três, aquela que perdura por um maior espaço de tempo, aquela que pode se prolongar, pode ser decretada tanto na fase de investigação quanto na fase processual penal e pode se estender por um período maior de tempo, é a prisão preventiva. Então, vamos analisar aqui mais este exercício para ver se a gente está afiado mesmo em prisão. Após ser instaurado um inquérito policial para apurar a prática de um crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, esse crime está no artigo 303 do CTB, que é a Lei 9.503 de 97, e veja que o exercício ele já dá a pena para vocês. Isso é importante, né, para que a gente verifique aí o limite de até 4 anos. Então, a gente sabe que a prisão preventiva ela pode ser decretada, dentre outras hipóteses, mas uma das hipóteses é para crimes com pena máxima maior do que 4 anos. Então, esse crime tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, pela pena máxima, não seria possível a decretação da prisão preventiva. Vamos ver se existem outros requisitos. Foi identificado que o autor dos fatos seria Carlos, que em sua folha de antecedentes criminais possuía 3 anotações referentes a condenações com trânsito em julgado pela prática da mesma infração penal, ou seja, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Todas aptas a configurar reincidência quando da prática do delito ora investigado. Então, ele é reincidente específico pela prática do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Encaminhados os autos ao Ministério Público, foi oferecida a denúncia em face de Carlos pelos crimes antes investigados. Diante da reincidência específica do denunciado, civilmente identificado, então ele tem identificação civil, não seria necessária a prisão preventiva para identificação criminal, foi requerida a decretação da prisão preventiva. Recebidos os autos, o juiz competente decretou a prisão preventiva, reiterando a reincidência de Carlos e destacando que essa circunstância faria com que todos os requisitos legais estivessem preenchidos. Ao ser intimado da decisão, o advogado de Carlos deverá requerer. Então, gente, esse exercício aqui é um exercício pegadinha, não é pegadinha, é pegadona mesmo. Por quê? Porque aqui todos os elementos levam a crer que o fundamento da prisão, que seria possível a decretação da prisão preventiva com fundamento na reincidência. Só que nós temos um porém. O fundamento para a decretação de prisão preventiva não é a simples reincidência, é a reincidência em crime doloso. Professora, essa reincidência em crime doloso precisa ser uma reincidência específica? Não. Basta a reincidência em crime doloso, ainda que os tipos penais sejam diversos. Aqui nós temos uma reincidência específica, mas essa reincidência, vejam só, é uma reincidência em crime culposo. Então, neste caso, não será possível a decretação. Essa prisão preventiva que foi decretada pelo juiz é ilegal. Então, a alternativa correta, a alternativa D, o relaxamento da prisão dele, pois ela é ilegal. Professora, por que não seria liberdade provisória? Porque o juiz só vai decidir pela liberdade provisória se não for caso de relaxamento da prisão. Então, sempre quando a prisão for ilegal, o juiz deve preferir o relaxamento da prisão. E aí, só depois, se nós tivermos a legalidade da prisão, é que ele vai decidir sobre a possibilidade da liberdade provisória, com ou sem fiança, tá? Então, a alternativa correta é a D. Vamos analisar a letra B, o relaxamento da prisão dele, tendo em vista que a prisão, em que pese ser legal, é desnecessária. Então, veja, por que essa alternativa está incorreta? Porque o relaxamento, o termo relaxamento, nós vamos utilizar para prisão ilegal,
tá? Então, sempre quando a gente fala em relaxamento, nós estamos falando de uma prisão que foi decretada de forma ilegal, ou seja, fora dos requisitos previstos em lei. E quando que nós vamos usar revogação, o termo revogação da prisão preventiva? Aí sim, para aquela prisão que foi decretada de forma legal, ou seja, obedecendo os requisitos da lei, mas em relação à qual não subsistem mais os requisitos para a sua permanência. Não subsistem mais os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Então, muito cuidado com as terminologias. Relaxamento para prisão ilegal, ou seja, para aquela que foi decretada fora dos casos previstos em lei. Revogação para aquela prisão que foi decretada de forma legal, dentro dos requisitos da lei, mas em relação à qual não subsistem mais aqueles requisitos.